A habilidade mais importante que eu já aprendi como empreendedor, acredite ou não, é fazer pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, Brunão, tu tá de sacanagem comigo, né? Rapaziada, sem zoeira, é verdade. Empreender envolve gerir riscos. E uma pesquisa bem feita é a ferramenta que mais mitiga riscos que eu conheço, principalmente no começo de um negócio. Fazer uma boa pesquisa de mercado antes de começar um negócio, antes de lançar um produto, antes de fazer uma campanha de marketing, faz com que você não perca tempo e nem gaste dinheiro fazendo coisas que vão dar errado. Não vai tirar 100% do seu risco, porque empreender é gerir riscos, mas eu colocaria ali que tira uns 80% do seu risco. Ou seja, aumenta em 5 vezes a sua taxa de sucesso. E para um empreendedor isso é extremamente poderoso, porque começar um negócio, lançar um produto, fazer uma campanha nova de marketing, são coisas que levam meses ou até anos. Imagina você aumentar em 5 vezes a sua taxa de sucesso, porque você reduziu o seu risco em 80% ali mais ou menos, só fazendo uma simples pesquisa de mercado. Cara, imagina você começar uma empresa nova e descobrir que o nicho que você entrou é uma porcaria depois de 2 anos inteiros fazendo ela. Ou imagina gastar metade do caixa da sua empresa, dezenas, centenas de milhares de reais em uma campanha de marketing, uma campanha de lançamento e não ter um retorno positivo, talvez até perder dinheiro, porque você descobriu que a mensagem da campanha não ressonou com o seu público. Saber fazer uma boa pesquisa é importantíssimo, tanto para o momento em que você está fazendo a pesquisa, tanto para todas as outras conversas que você vai ter como empreendedor, porque você vai usando essas habilidades ali para entender o seu mercado melhor sem viés, que é um dos grandes problemas de uma pesquisa mal feita ou de não saber fazer pesquisa. E aí eu trago os 2 grandes problemas de pesquisa de mercado para você. O primeiro problema é que a grande maioria dos empreendedores tem preguiça de fazer pesquisa antes de fazer as coisas. Eles são da ação, eles são executores, eles não precisam disso. E, bom, problema deles. Porque se ninguém está fazendo, isso vira uma grande vantagem para você, né? O segundo problema, e esse é mais grave, é que os poucos empreendedores que fazem pesquisa de mercado fazem ela errado. E o pior, não adianta você terceirizar a sua pesquisa para uma agência de pesquisa de mercado, para uma agência de marketing que prometeu para você que vai fazer pesquisa, porque esses profissionais de pesquisa, em sua grande maioria, também fazem essas pesquisas errado. Eles fazem pesquisas que ficam bonitinhas ali no relatório, que te dão a impressão de ter certeza, mas que não são verdadeiras, cara, não são validadas. Qualquer probleminha na metodologia deles dá problema, entendeu? E eles estão no negócio de te vender a ilusão da certeza e não de correr o risco por você. Como uma agência de pesquisa não corre risco nenhum, problema seu, né? Então, assim, dá para terceirizar a pesquisa? Até dá, mas você tem que saber fazer primeiro para saber identificar se o profissional, se a agência que você está contratando sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar os 8 maiores erros que as pessoas cometem quando fazem pesquisa de mercado e como evitar esses erros, né? Como fazer direito. Mas antes disso, eu queria te lembrar que eu estou rodando a minha pesquisa aqui nesse exato momento no link abaixo da descrição. Tá no primeiro link da descrição, leva 5 minutinhos para responder e quem responder ela direito, não adianta responder de qualquer jeito, né? Vai ganhar acesso às sessões ao vivo de perguntas e respostas que eu estou fazendo com o pessoal aqui do canal que respondeu a pesquisa. Basicamente, você leva lá a sua pergunta, sua dúvida, seu problema e eu faço uma mentoria express ao vivo com você, 100% de graça. Estou dando essa consultoria gratuita porque você respondeu o link na descrição, a pesquisa lá vai ser extremamente útil para mim e eu quero ser útil para você também. Mas bora lá, bora para os erros da pesquisa. Primeiro grande erro quando você faz pesquisa de mercado. Os seus clientes querem mentir para você, então você tem que tomar muito cuidado para não induzir respostas deles. Então aqui eu estou falando principalmente de pesquisa qualitativa, tá? Que é a que eu mais recomendo para empreendedores. A pesquisa que está aqui embaixo, ela é qualitativa, você vai ver que a maior parte é de escrever, mas é rapidinho para responder, então vai lá e responde, por favor. Mas os seus clientes querem mentir para você, basicamente. E não é por mal, não é porque eles querem te ferrar, não é porque eles querem mentir para você. Eles mentem para você porque eles querem te agradar. Ou porque eles não te conhecem o suficiente para sentir que eles podem abrir o coração para você e falar verdades doídas. Sabe quando você vai lá no restaurante, aí você pede uma parmegiana, vem aquela parmegiana maneira assim, só que não estava tão gostosa, e aí no final da sua refeição o garçom vem e pergunta se você gostou do prato. Você vira para ele e fala, não, gostei sim, pô, tava muito bom, uma delícia, tal, vou voltar com certeza. Por que você faz isso? Por que você mente pro garçom?
É porque você não quer conflito, você não quer problema, você não quer causar, você não quer desagradar o cara, você não quer que vire um rolo. Então, em termos de pesquisa de mercado, quando o garçom faz essa pergunta para você, ele não está recebendo informação nenhuma, ele só está recebendo ruído, ele está recebendo mentiras. Então, se você tem um restaurante e você quer saber se os clientes gostam do seu prato, você tem que adotar outro método. Esse método aí do garçom perguntando não funciona. E quando você conversa com seus clientes, quando você entrevista seus clientes, quando você manda um questionário para os seus clientes ganharem uma consultoria grátis com você, caso eles respondam aquilo, você tem que tomar muito cuidado para não causar esse efeito do cliente querer te agradar, porque senão você vai aprender tudo errado, você vai achar que fez pesquisa, mas você só ouviu mentiras. Então, alguns exemplos aqui de perguntas que induzem respostas mentirosas, respostas enviesadas, respostas que estão mais lá para te agradar do que para te falar sobre a verdade das coisas. Ó, meu amigo, eu pensei em fazer um produto assim, assim, assado. Você acha que é uma boa ideia? Você compraria ele? Obviamente, a maioria das pessoas vão falar que sim. Ou, quanto você pagaria por um produto que tem essas funcionalidades aqui? E aí, eles vão falar um valor que eles acham que é o que você quer ouvir, né? Obviamente. Cara, se existisse um produto que fizesse tal coisa, você se interessaria por ele? Você compraria ele? E é o mesmo erro das outras perguntas que eu fiz até agora. Ou, você me falou do seu problema aí, como que seria o seu produto dos sonhos para resolver ele? Essa pergunta até pode ser ok, tá bom? Mas ela tem que vir lá no final do processo de pesquisa e você não pode ouvir muito ela. Ela é mais para te dar uma ideia ou outra ali, não vai resolver o seu problema. Então você tem que tomar cuidado com essas perguntas que induzem viés. E como o seu cliente quer mentir para você, para te agradar, para não causar, para não tornar uma situação ali desconfortável, você tem que tomar cuidado com alguns tipos de resposta para qualquer tipo de pergunta que você faz, as perguntas que induzem ou não respostas ruins. E os tipos de resposta que você tem que tomar cuidado são respostas que estão ali para te agradar. Se foi confortávelzinho para o seu ego, cara, descarta. Você tem que tomar cuidado com respostas muito genéricas, que não tem exemplos, não tem histórias, não tem especificidades que tornem aquilo real. É mais tipo palavras que soam bem, sabe? E você tem que tomar cuidado com ideias aleatórias que o seu cliente te dá, tipo, você devia adicionar tal coisa no seu produto. Toma muito cuidado com isso, porque se você ouvir todos os seus clientes, seu produto vai virar um negócio da Polishop 8 em 1 que faz tudo e não serve para ninguém. Então é isso, esse é o primeiro erro que você não pode cometer na sua pesquisa, né, de acreditar nas mentiras do seu cliente ou induzir ele a mentir para vocês. E no resto do vídeo eu vou falar o que você realmente está procurando, né? Porque isso aqui é o que não fazer. Erro número 2. O seu cliente nunca sabe qual é o tipo de solução que ele quer ou que ele precisa. Mas ele sabe muito sobre os problemas dele. Então você tem que focar nos problemas dele e não nas soluções que ele acha que ele quer. Isso é engraçado, porque a maioria das vezes que eu vi outras pessoas fazendo pesquisa de mercado, elas assumem que elas entendem o problema dos clientes. E aí elas ficam fazendo pergunta para tentar entender qual solução que eles querem, né? Então, as pessoas fazem o contrário sem querer. E isso é uma puta de uma armadilha, porque o trabalho de encontrar a solução ideal que o seu cliente vai querer é o seu trabalho como empreendedor. Se tem um trabalho que o empreendedor tem, é o de descobrir o que o cliente vai querer usar. É o seu trabalho esse. Deixa eu apontar para a câmera direita. É seu esse trabalho. E é um trabalho árduo e difícil, cara. Se o seu cliente soubesse qual solução ideal que resolveria o problema dele e que é factível de fazer e que outras pessoas também querem, que vai ter mercado, etc., ele não seria seu cliente, ele seria seu competidor. Ele estaria no mercado, só que ele não sabe, né? Ele já teria criado a solução se ele soubesse qual ela era. Então, achar a solução correta é o seu trabalho, você não vai perguntar para o seu cliente. Igual quando você leva o carro no mecânico, o mecânico não pergunta para você o que você quer que ele faça com o carro, né? Você quer que ele descubra o que tem que fazer com o carro, entendeu? Mas tem uma coisa que o seu cliente sabe mais do que você pode aprender com ele, que são os problemas específicos que ele tem. Talvez um dia você conversar com muitos clientes e fazer essa pesquisa com 20, 30 pessoas, você vai saber mais que o seu cliente sobre os problemas que o seu nicho tem, que as outras pessoas no seu nicho têm. Mas os problemas que aquele cliente específico tem, ele sabe melhor do que você. Então você pode aprender isso com ele. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Como empreendedor, geralmente a gente tem uma ideia sobre o problema que a gente quer resolver. Senão a gente não estaria empreendendo ali, não estaria criando um produto, uma solução.
Mas a ideia que a gente tem como empreendedor, principalmente no começo da jornada, antes da empresa chegar no nível de escala, é uma ideia meio genérica, uma ideia meio generalizada, meio ambígua, meio nebulosa, com palavras genéricas para descrever ela, meio cheio de premissas, sem muito detalhe. E mesmo que você esteja resolvendo um problema que você teve, né, que é um jeito de empreender, pô, eu tenho esse problema, eu vou resolver o meu problema, depois vou vender para os outros. É um ótimo jeito de empreender, inclusive. Você só sabe de como aquele problema te afetava, de como aquele problema era para você. E para você levar uma solução ao mercado, você precisa saber desse mesmo problema para outras pessoas. Então, vamos supor que você quer criar um produto para ajudar as pessoas a parar de procrastinar. Esse é um grande problema que muita gente tem. Talvez seja um curso, talvez seja um app, talvez seja um produto físico, alguma coisa que ajude as pessoas a parar de procrastinar. Aí, beleza. Provavelmente, se você quer criar esse produto, você já teve dificuldade com procrastinação, né? Dificilmente você vai olhar para essa categoria sem você mesmo ter tido. Só que tem um problema. Você só sabe como é que é a sua procrastinação. Você não sabe como é que é a minha procrastinação, por exemplo. Então, o mínimo que você tem que fazer, e eu estou falando essa palavra forte, tá? É o mínimo que você tem que fazer como um empreendedor que vai solucionar a procrastinação de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, é você conversar com 15, 20, 30 pessoas e entender em detalhe como é que elas procrastinam, como é que isso afeta a vida delas, o que elas já tentaram para parar de procrastinar, por que não deu certo, esse tipo de coisa. Você tem que entender de várias pessoas para você começar a montar um padrão na sua cabeça. Então você quer saber com que tarefas especificamente elas procrastinam, por que elas acham que isso acontece, como isso afeta a vida pessoal e profissional delas. Você quer saber como que elas lidam com essa procrastinação hoje, o que elas já tentaram no passado e por que não deu certo, qual que é o estado mental que elas estão antes, durante e depois da procrastinação. Cara, vamos dizer que uma galera que você entrevista fala para você e você descobre que elas sentem que procrastinam mais quando elas dormem mal à noite, seja porque foram pra farra na noite anterior ou porque elas têm um bebê que acorda à noite em casa ali chorando. É um puta insight esse, cara. E pode ser verdade ou não tô falando cientificamente se isso é verdade, mas você sabe que as pessoas percebem que isso acontece depois de uma noite ruim de sono, isso pode ajudar num anúncio que você vai fazer, por exemplo. Isso pode te ajudar num canal de marketing. Você vai achar influenciadores que falam de sono. Entendeu o que eu estou falando? Isso é um insight que pode vir dessas entrevistas, mas idealmente você vai encontrar vários deles, né? E vai ver quão frequente eles se repetem e com quanta intensidade as pessoas falam dessas coisas. Então, se você fala com várias pessoas, entende o problema individual de cada uma delas no detalhe, isso é uma coisa que elas não vão mentir para você, porque as pessoas conhecem bem os próprios problemas, né? E elas não vão querer te agradar falando do problema delas, elas só vão falar do problema delas, e isso pode te ajudar demais, tanto a achar o produto correto, quanto com o marketing do produto correto. Quais palavras eu uso para vender esse produto? Quais emoções eu devo ativar na pessoa para ela querer comprar meu produto ou considerar meu produto? Quais canais de marketing eu uso? Todo esse tipo de coisa. Então, só para dar um exemplo mais específico aqui, tá? Eu gosto de correr. Corrida de rua mesmo. E se você perguntar para mim sobre bermudas de corrida, talvez porque você vai lançar, sei lá, uma marca de roupas fitness para homens, eu vou ser extremamente específico em tudo que eu não gosto das bermudas que eu já usei, também tudo que eu gosto das que eu já usei, mas eu vou saber falar os problemas das bermudas de corrida em detalhe, porque eu corro e uso bermuda toda vez que eu corro. Inclusive, eu posso ir lá no meu armário e pegar as bermudas que eu tenho e te mostrar, cara, essa bermuda eu não gosto por causa disso, essa bermuda eu gosto por causa disso, essa aqui eu não gosto por causa disso, essa aqui eu parei de usar por causa disso, essa aqui eu comprei 3 iguais por causa disso. Eu posso te falar por que eu odeio quando eu tô correndo e a bermuda rola pra cima e fica o bolso ali de fora. Eu posso te falar por que eu não gosto quando o bolso é de redinha, porque eu corro com chave e a chave fica... como é que fala? Desculpa o gesto aqui, gente. Ela fica, tipo, pulando durante a corrida e aí ela fura a redinha e aí eu perco o bolso. Eu posso te falar por que eu não gosto de quando tem saqueira, por que eu gosto de quando tem aquele shorts envelopado por dentro. Eu posso te falar tudo que eu gosto ou não gosto, todos os problemas que eu vejo nas bermudas que eu uso. E eu tô falando de mim. Talvez o outro cara gosta de saqueira, talvez o outro cara gosta de bolso de redinha. E se você perguntar pra mim como que é a bermuda perfeita para mim, eu não vou saber te responder, eu vou te dar uma resposta genérica. Não é nem que eu vou falar, não sei.
eu vou te dar uma resposta genérica, porque eu não quero te deixar sem resposta, entendeu? Só que eu não sei, cara, eu não entendo de confecção de roupa, eu não entendo de moda. Talvez eu fale uma parada que você vai lá e faz, aí eu visto, eu falo, cara, não gostei, achei uma bosta. Acho que deu pra entender, né? Erro número 3. Não faça perguntas hipotéticas. Foque em perguntas comportamentais. Esse aqui é importante. Geralmente, quando a gente vai falar com o cliente, a gente é meio preguiçoso e a gente quer que venha a resposta meio pronta, certo? Aí a gente faz perguntas hipotéticas sobre o futuro que ainda não existe. Tipo, o que você acharia de um produto que fizesse tal coisa? Ou, você assinaria um app que te ajudasse com a organização da sua casa? Ou, tipo, se tal coisa acontecesse quando você está nessa situação, o que você acha que você sentiria? E todas essas perguntas são hipotéticas, elas falam sobre um futuro que ainda não existe. E tem um problema grande que é as pessoas são péssimas em prever o que elas sentiriam, o que elas pensariam, o que elas fariam num futuro hipotético. Geralmente, quando a gente pensa no nosso eu do futuro, a gente projeta um ser muito mais sábio, mais racional, que toma decisões corretas, que não erra na dieta, que faz exercício todo dia, que vai dormir na hora certa e acorda na hora certa, que é gentil com as pessoas e não tem ataques de raiva. Enfim, é tudo de bom. A gente do futuro é o melhor ser humano que existe. E quando a gente responde perguntas hipotéticas, a gente responde esse tipo de coisa. A gente responde a pergunta do eu que a gente gostaria que seria. Só que o problema é que a gente nunca vai ser essa pessoa perfeita. Então a chave é você perguntar sobre comportamentos do passado. Isso o seu cliente sabe responder, ele tende a mentir menos, talvez ele tenha um pouco de vergonha do que ele fez no passado, mas é mais difícil você mentir, porque, você fez, né? Só se você for mentiroso mesmo. Então, por exemplo, em vez de perguntar, você compraria esse produto? Você pode falar, cara, quais produtos desse mercado você já comprou e o que você achou deles? Isso é comportamental, ela sabe o que ela comprou. E ela não quer mentir pra você, entendeu? Ela só não quer... Enfim, você entendeu, né? O que você usa hoje para organizar a sua casa? E que outras coisas você já usou no passado? Tá vendo como é muito mais tangível, é muito mais específico, muito mais difícil de mentir para essa pergunta do que, você usaria um app para ajudar a organizar a sua casa? E o cara responde, sim, acho que sim, sei lá. Sai da minha frente, cara, por favor. Esse problema que você tem hoje, o que você já fez para tentar resolver ele? E como é que foi usar essa solução aí? Quais produtos você já comprou? O que você achou deles? Eles te ajudaram ou você ainda está com problema? É muito mais fácil para o seu cliente responder essa pergunta, ele vai dar respostas específicas e o mais importante, elas vão ser úteis para você, porque elas falam sobre a realidade que já aconteceu, não sobre o que a pessoa acha que talvez vai fazer no futuro. Erro número 4, cuidado com pesquisas quantitativas. Esse aqui geralmente é um erro do pessoal mais analítico, dos engenheiros, dos programadores, do pessoal das planilhas aí. Pesquisas quantitativas são úteis quando você já tem um negócio grande, sólido, e você quer descobrir como é que escala ele. Você está fazendo conta com as respostas daquela planilha, daquela pesquisa, sei lá. E por quê? Porque primeiro você precisa ter uma boa ideia de quais são as possíveis respostas para cada pergunta. E quando eu digo possíveis, não é da sua cabeça, tá? Você tem que fazer pesquisa qualitativa para descobrir quais são as possíveis respostas para depois quantificar. Segundo, que você precisa de muita gente respondendo aquela pesquisa para ter uma amostragem estatística relevante. Terceiro, você precisa de métodos estatísticos para saber analisar aquilo sem se enganar. Por exemplo, você precisa saber que a parcela de pessoas que respondeu o seu questionário é uma amostra sem viés dos seus clientes como um todo. É muito complicado fazer isso, cara. E além disso, tem uma coisa mais complicada ainda, que é você não pode ter erro nas perguntas que estão na pesquisa, porque senão a sua pesquisa inteira você tem que pegar ela e jogar no lixo. Quando você faz uma pesquisa qualitativa, você está conversando com a pessoa, tudo bem você errar com uma pessoa, o jeito que você fez a pergunta, induzir um viés ali, porque aí você percebe depois e desconsidera aquela resposta, mas com a próxima pessoa você pode fazer certo. Quando é uma pesquisa quantitativa, você manda o survey para todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo responde, e aí depois, cara, você se lascou, né? Porque estava errado. E aí tem dois problemas, né? Um é você toma decisão com a pergunta feita errado, que para mim é o pior, ou você joga a pesquisa fora e tá na estaca zero, é horrível. Para quem tá começando, eu recomendo focar em pesquisa qualitativa, tá? Pode ser como a do survey que eu tô fazendo aqui, você pode entrar lá, dar uma olhada, já responde, já ganha uma consultoria comigo, o melhor dos mundos. Também pode ser entrevistando pessoas. Eu recomendo entrevistar pessoas, fazer calls, ligar para elas,
né, pelo computador, você fala com elas e tal. Inclusive eu vou fazer isso depois, tá? Eu só tô começando pelo survey, depois eu vou falar com vocês durante as nossas calls ali de consultoria express, mas também eu vou chamar algumas pessoas para bater um papo depois também. E por que eu recomendo para quem está começando fazer pesquisa qualitativa? Um é porque a quantitativa é muito mais complicada, né? Mas não é só por isso, a qualitativa é melhor também, porque no começo você está explorando ideias, você está entendendo o seu cliente, você está descobrindo opções novas, é todo um mundo novo ali que acontece. Ou seja, você está no modo exploratório. Você não está tipo, eu tenho essas 3 hipóteses, eu preciso testar elas, uma delas tem que ser correta e as outras 2 vão estar erradas. Você não está naquele modo analítico, né, de quem resolve um problema matemático. Você está no modo exploratório, tipo, vou ali trocar uma ideia para ver o que eu descubro. Vou curioso ali. Então, se você ainda não encontrou seu modelo de negócio perfeito, se você ainda não encontrou o Product Market Fit, né, o fit do produto com o mercado, ou seja, em outras palavras, se o seu produto não está vendendo igual água, se você ainda não encontrou um canal bom para escalar as vendas do seu produto, se você ainda não sabe por que a recompra do seu produto é baixa ou por que as pessoas cancelam a assinatura, nesse caso aqui você tem coisa para descobrir sobre o seu mercado ainda, ou seja, você tem que focar em pesquisa qualitativa. Se você está nessa situação, que é quase todos nós, né? Se eu não tivesse, você estaria riquíssimo já. Você vai descobrir muito mais coisa para ajudar a resolver o seu problema falando ao vivo com 10 pessoas do que fazendo uma pesquisa quantitativa com 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas. Erro número 5, tomar as respostas como dadas. Isso aqui é um outro erro de iniciante, tá? Vamos dizer que você está fazendo a sua pesquisa qualitativa ali e você vai fazendo as perguntas do seu questionário como se fosse uma checklist. Você faz a pergunta, a pessoa responde. Aí você faz a segunda pergunta, a pessoa responde. Você faz a terceira pergunta, a pessoa responde. Cara, se você fizer isso, você está perdendo todo o ouro de fazer uma boa pesquisa de mercado. Tudo bem você ter um questionário ali para te guiar. Você tá com a folhinha aqui, ó. Aí você tá, beleza, acho que o próximo tema é tal. Mas você não pode seguir ele como... não é uma checklist, entendeu? Ele é um guia para você ir para o próximo tópico quando o assunto acabar. Ou seja, você não vai fazer a pergunta e receber a resposta do seu cliente e tomar ela como dada. Você vai cavar fundo. Essa primeira resposta, ela geralmente não serve para nada. E aí você vai fazer outras perguntas para ir cavando mais fundo, para entender realmente qual que é a verdadeira resposta para aquela primeira pergunta, que o seu cliente às vezes nem parou para pensar direito na primeira resposta que ele deu. Então a analogia aqui é uma entrevista de podcast. Imagina que você está lá vendo o Flow, vendo o podcast que você mais gosta, e o entrevistador lá, o Igor do Flow, faz a pergunta para o convidado. O que você acha sobre tal coisa? Aí o convidado dá a resposta dele. Aí ele pega e muda completamente de assunto. Tipo, mas e aquela polêmica lá sobre, sei lá, sobre a sua empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, que não tinha nada a ver com a primeira pergunta, entendeu? E aí o convidado responde. Aí o cara pergunta sobre a rotina fitness dele. Cara, seria uma entrevista de podcast horrível, não seria? Agora, por que essa entrevista de podcast seria ruim? Porque sempre que uma pessoa fala alguma coisa, ela responde a pergunta, te surgem outras 3 perguntas na cabeça. Então, você está assistindo ali aquele podcast e você gostaria que o entrevistador, dada essa resposta do convidado, eu agora queria saber tal e tal coisa. O bom entrevistador de podcast, ele faz essas perguntas. Ele pensa qual pergunta que minha audiência está pensando e aí ele vai lá e começa a cavar fundo na resposta do convidado, que é onde estão as partes interessantes. E a mesma coisa aqui. Você tem que cavar fundo. Você tem que ficar curioso com a resposta do seu cliente. Você tem que deixar o seu cliente falar e também provocar ele para falar mais sobre aquele tema, sobre cada assunto. Tanto é assim que, cara, os questionários que eu uso para fazer pesquisa de mercado tem 4, 5 perguntas no máximo. Por quê? Porque para cada uma daquelas perguntas eu vou fazer mais 4, 5 subperguntas para cavar mais fundo. Se eu ficar só na primeira resposta, vai ficar superficial demais, entendeu? Aí beleza, como é que eu cavo mais fundo, Bruno? Algumas frases aqui que você pode usar. Que interessante isso aí, me fala mais sobre isso. Cara, eu senti que a gente entrou nesse assunto e você ficou um pouco incomodado. Tem alguma história aí que aconteceu alguma coisa? Fala mais. Por que você diz isso? Interessante, consegue me dar um exemplo disso aí? Então assim, cara, sempre que eu tô conversando com um potencial cliente, eu quero entender mais sobre um nicho, sobre um mercado, sobre um problema, quando eu chego numa parte interessante da conversa, eu paro e faço umas 3 ou 4 perguntas dessa para ir cavando um pouco mais fundo e conseguir chegar no ouro
do que as pessoas têm para me falar. É aprofundando assim que eu vou ter a riqueza da especificidade, dos detalhes, para fazer um produto ideal, para fazer o marketing dele do jeito que vale mais a pena, do jeito que o mercado quer. Agora, erro número 6, ignorar o teor emocional da conversa. Esse aqui é um outro erro, igual ao anterior, de quem deixa a curiosidade de lado e faz a pesquisa só por fazer. Quando eu falo para as pessoas, pô, você tem que cavar mais fundo na pesquisa, você tem que pegar a resposta que a pessoa te deu e fazer essas perguntas aqui para ela falar mais a respeito. Muita gente me pergunta, pô, legal, mas como é que eu sei aonde cavar fundo? Eu não vou ficar cavando fundo em todas as partes da conversa, né? Senão fica muito chato. Como é que eu sei aonde eu cavo mais fundo? E a resposta tá no emocional, tá? Então pensa comigo. Todo mundo que ensina vendas, ensina marketing, fala que o cliente não compra só pela razão, ele compra principalmente pela emoção dele, né? Tipo, você tem que entender o emocional do seu cliente aí para desenvolver um marketing, um copy, ou fazer uma venda, você tem que chegar nas emoções das pessoas. Todo mundo fala isso, certo? Se isso é verdade, você entender o emocional do cliente que você está conversando ali na entrevista se torna essencial. Então, o que sinaliza quando que eu tenho que cavar mais fundo na entrevista? É quando eu esbarro numa emoção forte. Frustração, culpa, raiva, vergonha. Sempre que aparecer uma emoção dessas, você para e fala, pô, me fala mais sobre isso. Pô, mas você tem uma história? Você tem um exemplo de quando aconteceu algo assim? Tô escutando aqui, ó. E também você vai cavar mais fundo quando tiver emoções positivas também. Quando a pessoa se abrir, às vezes ela nem fala nada, mas às vezes, tipo, você menciona um negócio e ela abre um sorrisão, assim, o rosto dela abre, né? Isso, você também cava nisso. Esse é o tipo de coisa que gera os maiores insights do seu negócio, os maiores insights de como o seu produto tem que ser, qual canal de marketing você tem que usar, qual a sua mensagem de vendas, qual o seu público-alvo perfeito. E esse negócio do teor emocional é o principal motivo pelo qual eu recomendo que os empreendedores, principalmente no começo, lançamento de uma nova empresa, novo negócio, novo público-alvo, novo produto, novo nicho, eu recomendo que os empreendedores façam a pesquisa eles mesmos. É muito difícil alguém contratado, uma agência de pesquisa que você contratou, eles terem essa nuance de cavar no emocional da pessoa, porque honestamente eles estão recebendo um dinheiro por entrevista que eles fazem. Eles não têm o compromisso com o sucesso do negócio que você tem. Beleza, erro número 7. Falar demais da sua ideia. Esse aqui provavelmente é o erro mais frequente, tá? Lembra daquele negócio que eu te falei lá no começo do vídeo sobre o seu cliente querendo inconscientemente te agradar com a resposta dele? Então, geralmente é aqui que isso acontece. É quando você fala da sua ideia. Sempre que você falar da sua ideia, o seu cliente vai falar, nossa, super interessante, nossa, eu super compraria isso. Ou pior ainda, além de se mostrar interessado pela sua ideia, pelo seu produto, ele ainda vai sugerir uma feature, uma funcionalidade nova. Ele vai falar, nossa, já pensou se tivesse ainda essa opção aqui? Nossa, aí sim que eu compraria na hora. É tudo mentira, tá? A não ser que ele passe o cartão na hora, fale, cara, eu queria te fazer o Pix agora, e aí você me entrega quando estiver pronto, é mentira. E para você entender por que é mentira, imagina o climão que ficaria na conversa se você falasse da sua ideia de negócio e o cara que você chamou para conversar lá falasse, puta, cara, na real não gostei não, acho que, puta, é uma bosta a sua ideia. Eu não compraria, nem a pau. Ficaria um puta climão, né? Então, assim, evite falar da sua ideia. Você pode falar dela em 2 cenários, tá? O primeiro cenário é no finalzinho da entrevista, no finalzinho da conversa, falar da sua ideia e ver a reação dele. Provavelmente não vai te servir de nada, tá? Se ele estiver animado, eu não consideraria muito isso, mas pelo menos você não viesou o começo da entrevista com aquela ideia. Porque se você falar da ideia no começo, aí você lascou sua entrevista inteira, pode jogar no lixo. Segundo cenário, você fez ali 20, 30 entrevistas sem falar da sua ideia para entender o problema, para entender o mercado, para entender a cabeça, as emoções do seu cliente. Aí você foi para casa e pensou num produto, pensou numa ideia baseado naquilo, tá? Aí você pega e faz um segundo batch de entrevistas para falar da sua ideia. Então você pega a sua ideia, tenta fazer um mock-up dela lá, mostra para o cliente, de preferência os clientes que você já conversou, tá? Porque aí você conhece eles melhor. Você mostra, cara, eu pensei em fazer isso aqui, o que você acha? Aí é ok também,
porque pelo menos você não está viesando aquela parte, pode até ser útil. Em geral, aqui vale a pena você fazer o MVP e lançar. Mas se você quiser fazer isso, porque, por exemplo, construir um MVP é muito caro, dependendo da categoria de produto, isso é verdade, aí você pode fazer isso numa segunda rodada de entrevistas, tá? Nunca na primeira. E agora a gente vai para o nosso 8º erro, para o último erro que eu acho importante você saber para fazer pesquisa de mercado, que é o erro de procurar boas notícias. E esse aqui talvez seja o maior insight do vídeo, que é por isso que eu guardei aqui para o final. Se você gosta dos meus vídeos, sempre assista até o final, porque eu tendo a guardar o ouro ali para o finalzinho, para você ficar até o fim de todos os vídeos que eu faço. Mas esse aqui é um dos maiores insights do vídeo, cara. A maioria das pessoas, ela faz pesquisa buscando a confirmação das suas ideias. Tipo, puta, eu tive uma ideia, eu dormi em cima dela, eu acho que ela é boa, eu tô afim de montar esse produto, de abrir esse negócio, e é por isso que eu vou fazer uma pesquisa para ele. E aí você quer confirmar que essa ideia é boa. Só que o que você tem que fazer é o contrário. A melhor coisa que pode acontecer nas suas entrevistas, na sua pesquisa, é você descobrir que essa ideia aqui, que você achou muito boa, na verdade é horrível. É muito difícil você fazer isso, mas quando você faz pesquisa de mercado, você deveria adorar notícias ruins. Pensa comigo aqui, ó. Essa ideia que você teve, ou ela é boa, ou ela não é. Não está sob seu controle isso. Se ela não for boa, é melhor você descobrir isso agora, antes de você gastar dinheiro, tempo para construir o produto, e aí ficar frustrado lá na frente, que, puta, fudi minha vida financeira, gastei 6 meses fazendo isso, podia ter feito outra coisa. É melhor você descobrir isso agora, né? Bom, se você entrar na pesquisa tentando confirmar que essa ideia é boa, provavelmente sua cabecinha vai dar algum jeito de acreditar que a ideia é boa. Mas se você entrar com uma mentalidade cética, isso vai te ajudar com várias coisas. Vai te ajudar a perceber quando os clientes estão mentindo para você. Vai te ajudar a duvidar de respostas genéricas ou hipotéticas. E aí você para e fala, pô, me fala aí um exemplo específico disso que você está falando. Então você está mais cético ali, você está duvidando um pouco do que seu cliente está falando. Isso também vai te ajudar a ficar mais curioso. Porque se você quer que a sua ideia seja boa, geralmente a primeira resposta que as pessoas dão é sempre muito boa, né? Muito amigável. Se você não for curioso para falar, pô, mas é verdade isso aí mesmo que você está falando? Você vai pegar essa primeira resposta e vai falar, ah, que bom, a minha ideia era muito boa mesmo. Se você entrar com uma mentalidade mais cética, tipo, cara, se essa ideia for ruim, e talvez ela seja, eu quero descobrir agora. Se você entrar com essa mentalidade, você vai ser um pouco mais fuçador ali, um pouco mais curioso para entender o que realmente está acontecendo. Então se lembra bem disso aqui. O seu objetivo com a pesquisa não é descobrir se a sua ideia é boa. É matar ideias ruins ou ideias que talvez sejam boas e talvez ruins, mas não dá para saber muito bem, então são arriscadas demais. Você quer matar essas ideias antes de você investir recurso nelas. Esse é o verdadeiro objetivo de uma pesquisa. E, cara, estatisticamente falando, a maioria das ideias que você acha que são boas, que você vai ter, não são boas. Então tá tudo bem. Quando você pegar uma ideia, fazer uma pesquisa, mesmo que você descubra que a sua ideia é ruim, tá tudo bem, porque o que você aprendeu naquela pesquisa vai te ajudar para a sua próxima ideia naquele nicho ser melhor. Então, às vezes, você consegue dar um ajuste na sua ideia, você consegue mudar ela um pouco, você consegue mudar ela 10, 20, 30% e aí sim chegar numa ideia boa. Então, não é que você perdeu todo o seu trabalho, tá? Mas você não pode se apegar à ideia inicial. E um aviso final, tá acabando o tempo, tá acabando o prazo para você responder a minha pesquisa e ganhar minha mentoria Express de graça. A gente vai fazer uma live lá com a galera. Vou fazer de 3 a 4 lives, tá? A primeira é essa semana. Não sei quando vai ser publicado esse vídeo, talvez a dessa semana já foi. Então é isso, você está perdendo tempo, você não está respondendo a pesquisa, você está perdendo tempo, você vai perder as lives, talvez ainda sobre 1 ou 2 para você, mas eu responderia agora porque daí você consegue ir na próxima, que vai ser na semana que vem. Respondendo aqui, você vai me ajudar, eu vou te ajudar lá na mentoria, a gente vai se conhecer e vai ser massa demais. Clica no link abaixo, responde e eu te vejo nas calls ao vivo. Falou!